pessoal, tudo bem com você? Eu sou a Marcela Bernardi, para quem não me conhece, coach educacional, psicóloga e jornalista, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as regras. Uma coisa é passar a regra para um adulto e outra para a criança. Para o adulto, falar uma vez já é suficiente. Às vezes não, né? Mas em tese, se a regra foi lida, ouvida, entendida pelo adulto, enfim, não tem necessidade de ficar repassando aquela regra o tempo todo. Para a criança não acontece assim. Então aquele famoso eu já falei uma vez, se não me obedecer, isso não funciona. Não adianta falar uma vez. O cérebro da criança ainda não está totalmente desenvolvido. Precisa de muito mais tempo para se formar. Então isso seria muito abstrato para ela compreender da primeira vez, especialmente se a criança é pequena, né? Apesar de ser super ensinável, se adaptar rápido, fisiologicamente falando, até o cérebro infantil conta com isso, a criança não consegue compreender para atender aquela regra com apenas uma vez de comando. Então, primeira coisa, regras claras. O que são essas regras claras? Uma vez eu estava em uma sessão de estudos e no final a mãe falou para o filho de 6 anos, guarde todo o material que você pegou. E a criança juntou tudo, estojo, lápis, caderno e deixou alguns livros de lado. Aí a mãe perguntou por que ele não estava levando aquela pilha de livros. E ele respondeu na hora, porque esses não fui eu que peguei, mamãe, você que trouxe. E a mãe já rebateu, eu trouxe para você fazer a tarefa, você precisava para atividade, vai guardar isso também. Aí o filho ia questionar, né, algo como, mas mãe, você disse para eu guardar o que eu peguei. E a mãe já cortou, vai guardar agora, quando eu voltar aqui, eu não quero mais nenhum material em cima da mesa, já avisei. Ai, se eu voltar e ainda tiver alguma coisa. Conhece isso, né? E aí o menino já embargou a voz, já ia chorar, já se irritou, ainda tentou questionar a mãe, que não queria ouvir naquele momento, eu tava junto, vi a situação. Claro que não tem como eu entrar com outra regra naquele instante, desautorizar a mãe, mas ali é uma oportunidade para quê? Para se construir um diálogo. Entre nós, a criança não tinha razão no que ela estava falando? A minha mãe pediu para eu guardar o que eu peguei, é o que eu estou fazendo. Essa pilha de livros aqui não fui eu que peguei. E a mãe não deu chance nem da criança colocar o ponto de vista, né, dela. Agora, lógico que isso às vezes, né, quando as mães, os pais, os educadores tão estressados, tudo é mais difícil, mas se aceita escutar a criança, pode pensar que a criança está sendo cínica, e não, eu vi no olhar desse menino, o jeito dele mudou, ficou irritado, triste, sem entender, foi guardar tudo bem contrariado, e aí a mãe reclama porque o filho está indo emburrado, porque não obedece, não faz as coisas de boa vontade, etc, 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 mas percebe como está clara a situação, olhando assim de fora? Quantas vezes acontecem coisas parecidas com essas no nosso dia a dia e a gente nem se dá conta que está só reagindo no piloto automático, né? Com as nossas configurações padrão. Ou porque está com uma mente ocupada, cheia de coisa, nem se dá conta que o que a criança está falando faz sentido, tem fundamento. Onde estava o maior problema desse exemplo todo aqui? Regra, o jeito que a regra foi colocada para a criança. Não foi uma regra clara, gerou dúvida, então cuide para isso não acontecer. Se você vai cobrar uma coisa que para você foi uma coisa na tua cabeça, mas do jeito que você falou gerou outra interpretação por parte da criança, não funciona, né? Então é preciso entender isso para depois não ficar reclamando. E agora, momentos assim, como esse exemplo, são super valiosos, tanto para a criança aprender e especialmente para o pai, para a mãe perceber o que se passa, para onde está caminhando, para se autoavaliar. Eu tô falando o que eu quero mesmo com relação a essa regra? O que eu devo passar com relação a essa regra? Ah, mas eu vou ter que ficar me policiando. Para tudo na vida é assim, né? No começo vai dar esse trabalho, vai exigir mais paciência até se tornar um hábito e virar uma coisa natural do cotidiano. A resposta natural disso tudo vão ser o quê? Resultados extremamente recompensadores na educação da criança. Então, segundo, seja consistente com as regras. Não adianta ter atitude vacilante. O que é isso? Não dizer... dizer não hoje e deixa pra lá amanhã, entende? É preciso passar as regras e supervisionar o comportamento. E cuidado, às vezes o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. E isso não é bom também. Quem que a criança vai ouvir, né? Sempre vai pro lado que vai ceder na cabeça dela. E aí não tem como ela de fato ser orientada pelas regras. Fale e repita sempre as mesmas regras até a criança internalizar. Regras e limites são sim fundamentais na educação de todas as crianças, né? Claro, realistas, apropriadas à idade de cada uma. Mas as regras devem ser repetidas, consistentes. Quando a criança é pequena, relembre com ela mais vezes as regras.
Agora, seja firme, é o que eu falo, não adianta você falar não hoje e deixar para lá amanhã, você precisa saber monitorar esse comportamento. Então, não ceda, não mude as regras que não podem ser mudadas. Até porque a consistência constrói confiança. Então, cuide na hora de estabelecer as regras, evite estabelecer uma quando você não tem a certeza de que você vai conseguir ser consistente em relação a essa regra, né? Que vai conseguir monitorar depois se a criança está seguindo ou não. E de novo, as crianças, elas vão testar a firmeza, então tenha paciência, seja firme sim, mas com amor. Terceiro, eduque disciplina, ofereça regras pensando na autonomia da criança. Primeiro dê raízes e depois asas. Amar um filho também passa por permitir a sua independência. Então, ensine a criança a refletir sobre as escolhas e não decida tudo por ela. Promova o comportamento de autonomia aos pouquinhos e supervisione. Se você seguir tudo isso aqui, você vai ver que vai começar a ficar mais leve, mais fácil, mais simples. E por mais que no começo seja complexo, eu vou ter que cuidar, vou ter que me policiar, depois isso vai ficando natural com o passar dos dias. Depois me conta aqui se tá dando resultado, como é que tá você com relação às regras dos teus filhos.